Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, meus queridos. Nós estamos numa época muito especial, e então eu quero ler Mateus 26, 31 a 35. Eu gostaria de fazer essa meditação no capítulo, um pouco mais no capítulo 26 de Mateus, porque fala justamente da época da Páscoa. E hoje vamos ler então versículos 31 a 35 do capítulo 26 de Mateus. Diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Bom, vamos meditar nesta palavra. Então, foi depois que Jesus comeu a Páscoa com eles, foi depois que Jesus indicou o traidor, e foi depois que Jesus ministrou a ceia, que a gente chama ceia do Senhor. Essa ceia que Jesus ministrou foi a primeira ceia que aconteceu em todas as épocas. A primeira Páscoa foi feita por ordem de Moisés, e a primeira ceia foi Jesus mesmo quem fez, justamente enquanto ele comia a Páscoa. Então, nesse momento da ceia da Páscoa, Jesus olha para os seus discípulos e dá uma palavra. Ele diz: Vocês hoje, todos vocês, nesta noite, vocês vão se escandalizar comigo. Vocês vão se escandalizar comigo. Vocês vão ficar escandalizados comigo, né? Vocês não vão entender o que eu vou fazer. Vocês vão ficar escandalizados comigo. Jesus falou isso. Então Jesus citou o texto de Zacarias. Zacarias, no capítulo 13, a profecia diz: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Essa profecia se referia a Jesus. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, veja que, inclusive, essa palavra ela é muito forte para nós atualmente. A igreja de Jesus, ela se parece com Jesus. Um dia Jesus disse: se o meu reino fosse aqui da terra, os meus ministros se empenhariam por mim. Os meus ministros se empenhariam por mim. Mas o meu reino não é aqui da terra. Eu ficarei sozinho. Eu vou ter que ficar sozinho. Todo mundo vai fugir. Agora, se o meu reino fosse aqui da terra, eu teria muitos ministros para ficar em volta de mim e tal, me guardando, me resguardando, me protegendo, etc. Mas o meu reino não é desse mundo, é diferente. O reino de Jesus é ganho, é conquistado de forma diferente.
Aqui você conhece, aqui nós estamos no Brasil, você sabe como que o reino da terra aqui no Brasil é conquistado. Você não concorda, você pode ficar nervoso, mas ele vai ser conquistado daquele jeito lá. Agora o reino de Jesus, você pode ficar nervoso também, não concordar, mas vai ser conquistado desse jeito como acontece, em dores, em sofrimentos. E Jesus disse, no mundo vocês vão passar aflições. Essas aflições começaram, logo depois que ele disse essas palavras, no livro de Atos já começa a registrar as aflições desse povo. Muitas aflições, perseguições, mortes. Aliás, as aflições do mundo começaram quando Jesus nasceu, porque Herodes perseguiu e matou as criancinhas de Belém, que tinham menos de 2 anos, 2 anos. Ele mandou matar todos. Foram os primeiros mártires do cristianismo, aquelas crianças de Belém. Também uma profecia falava sobre esse assunto. É terrível. Então eu entendo quando a pessoa diz, eu não quero isso para mim, eu não quero, eu vou viver ao meu modo, vou ser cristão em casa mesmo. Eu até entendo, ele está querendo se poupar, mas diante de Deus não há essa questão de se poupar, não. Diante de Deus ou vai, não importa. O que importa é que a gente se levante e continue, porque ficar numa boa às vezes nem sempre é positivo, pode ser muito negativo. Muito bem, então vamos voltar aqui. No versículo 32 ele diz, a minha ressurreição, depois da minha ressurreição, então eu irei na frente de vocês para Galiléia. Ele está dizendo, eu vou ser ressuscitado. Vocês vão se escandalizar comigo nessa noite, mas depois eu vou ser ressuscitado. Agora, eles tinham maior dificuldade em compreender. Queridos, eles acreditaram em Jesus, mas eles não estavam compreendendo. Então, eu creio em Jesus. Para mim, ele é confiável, 100% confiável. Mais de 100% confiável. 1000% confiável. Mas eu não posso entender algumas coisas, algumas afirmações. Eu não posso entender com o meu raciocínio terreno. Mas eu posso crer. E eles creram. Então Pedro, voltando ao versículo 31, vocês todos vão se escandalizar comigo. Então Pedro voltou naquela conversa e disse assim, Pedro disse assim, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro sempre falava, eu gosto de Pedro, porque eu me pareço com Pedro, sou meio desequilibrado. Aí eu penso, mas que homem que eu sou meio desequilibrado. Aí eu lembro que eu me pareço com Pedro, que Jesus o amava. Eu digo, então tá bom, Senhor, eu sou meio desequilibrado, mas sou parecido com Pedro, tá bom, Senhor. Eu fico satisfeito, porque Jesus o amava. Mas Pedro disse, eu nunca me escandalizarei com o Senhor. E Jesus disse, Pedro, quando você escutar o galo cantar, você vai tremer, Pedro. Você vai estremecer. Mas não deu outra. Naquela noite o galo cantou. E Pedro estava ali aquentando as mãos na fogueira. Não tinha blusa de frio, né? Não tinha roupa, agasalho. Naquela época era difícil. Então estava lá aquentando fogo. Tinha madeira, né? Podia fazer fogo, estava bom. E o galo cantou. Pedro saiu daquele agrupamento e procurou um lugar assim, meio escondido, e chorou amargamente. E esse texto nos leva para João 21. Eles estavam pescando e não pegaram nada naquela noite, porque eles disseram, Jesus morreu, acabou a nossa esperança. Veja bem, Jesus disse, todos vocês vão se escandalizar comigo. Jesus disse. Mas eles não entenderam esse assunto direito. Em 3 dias aconteceu tudo.
Pedro traiu, chorou amargamente. Depois todos eles foram pescar, foram para suas vidas, porque disseram: acabou tudo. E naquela noite eles jogaram as redes, não pegaram nada, não tinha peixe. Mas quando eles estavam se aproximando lá uns 50, 100 metros, 70 metros da praia, eles olharam lá na praia, tinha um foguinho lá e tinha um homem lá na praia. Parece que estava o foguinho fazendo um churrasquinho de peixe. Aí esse homem lá da praia ficou em pé, se aproximou deles: pegaram alguma coisa aí? Nada, não tem peixe. Eles não sabiam que era Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, eles não sabiam disso. Então Jesus, sem que ele soubesse que fosse Jesus, Jesus disse: joguem a rede assim, ó. Joga a rede assim, ó, do seu lado aqui, ó. E eles jogaram. Sabe, meus queridos, a rede quase se rompeu, ela estava se rompendo, porque tinha 153 grandes peixes. Não era no meio do mar, era ali na beirada. 153 grandes peixes. E Pedro pulou na água, porque Pedro estava seminu. E eles arrastaram aquela rede. E eles foram encontrar aquele homem. Mas Pedro disse: é o mestre. É o mestre. E quando Jesus recebe, ele diz: pode comer. Tem peixe aqui, ó, na brasa. Tem peixe aqui na brasa. E Pedro ficou calado. E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, você me ama com amor agape. E Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo com filos. Segunda vez Jesus disse: Pedro, você me ama com amor agape, Pedro. Ele disse: eu te amo com amor filos, Senhor. Então Jesus rebaixou aquela pergunta e disse: Pedro, você me ama com amor filos? E Pedro disse: sim, Senhor. Sim, com amor filos eu te amo. E Jesus disse: Pedro, vai apacentar as minhas ovelhas, meus cordeirinhos. Sabe, não importa se nós cometemos algumas falhas, o que importa se nós nos voltamos para Jesus. O que importa se nós nos quebrantamos na presença dEle. O galo cantou, Pedro foi chorar. Lá na pescaria, quem gritou primeiro: é o mestre! Foi Pedro. Eles desceram do barco e foram comer o peixe assado. Tinha pão também. Pão feito na brasa ali. E eles comeram com o mestre. E Jesus fala com Pedro. Jesus não ficou arruinado porque eles se decepcionaram, porque eles se escandalizaram, porque eles voltaram a pescar pensando que tinha acabado tudo. Não. Você pensa assim: eu preciso fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não pensa desse jeito. Eu tenho que fazer o bem para comprar a minha salvação. Não pensa desse jeito, meu querido. Deus te ama, entende? O Senhor Jesus te ama. Isso aqui é a verdade. Ele está na praia com o peixe assado e com o pão assado. Está te esperando. Quem tem que se quebrantar é você. Mas Deus fez a obra. Jesus já morreu para nos salvar. O sangue de Jesus já foi derramado para cobrir os nossos pecados, para nos restaurar, para nos limpar. Diz que o sangue de Jesus nos lava e nós ficamos mais alvos do que a neve. Ó Deus Todo-Poderoso, além de tu seres o Criador de todas as coisas, tu és o sustentador, mantenedor, e tu consertas todas as coisas. Vem consertar a nossa vida agora, papai. Vem nos dar a graça nesse momento. A graça de Jesus, através do Espírito Santo que está no nosso meio, está em nós. Eu te peço nessa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência.
pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.